A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de um homem de 35 anos, durante um treino numa academia. Médicos e especialistas indicam uma avaliação antes de começar os exercícios, mas os atestados de saúde não são mais obrigatórios em vários estados. Correr, pedalar, levantar peso. Especialmente durante o verão, essas atividades se multiplicam nas academias. As pessoas aproveitam a estação para manter o corpo em forma. Estou voltando depois de um ano e pouco, né? Para tentar recuperar não só o condicionamento físico, como a forma. Porque eu engravidei tem pouco tempo, meu bebê está com 5 meses. Então a gente sempre quer voltar ao corpo que tinha antes, né? Mas para conseguir o tão sonhado corpo ideal, muitos acabam desafiando os próprios limites. Nesta semana, um aluno de CrossFit, que é uma modalidade de treinamento, morreu logo depois de praticar atividades físicas em uma academia próxima a Águas Claras, no Distrito Federal. Roberval Ferreira de Souza Júnior, de 35 anos, passou mal, chegou a receber os primeiros socorros de uma colega, mas não resistiu. De acordo com os médicos, ele morreu logo depois de sofrer uma parada cardíaca. A vítima não tinha apresentado o atestado de saúde para iniciar a prática dos exercícios. No ano passado, foi aprovada uma lei no Distrito Federal que desobriga as academias de exigirem avaliação médica de alunos com idades entre 15 e 69 anos. O vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física diz que o órgão é favorável à lei e considera que o atestado não garante que o aluno esteja livre de um mal súbito. Naquele momento em que o aluno esteve ao médico, fez o seu atestado médico, ele tirou o atestado médico, fez o atestado de saúde, naquele momento ele apresentava uma condição saudável. Posteriormente a isso, ele não tem mais garantias que no dia seguinte ele vai estar bem novamente. Esse cardiologista recomenda que todas as pessoas que forem praticar atividades físicas, seja na academia ou ao ar livre, façam exames preventivos. A primeira coisa a ser feita é uma avaliação clínica. Uma consulta simples com um especialista. A partir dessa consulta, baseado nos dados que o médico vai verificar, por exemplo, idade, histórico familiar de doença, os sintomas do paciente, é que este profissional vai definir que tipo de exame a pessoa precisa. Sempre percebendo que o mais importante é minimizar o risco de um evento cardíaco durante o exercício. Pois é, e para falar sobre os cuidados de frequentadores e instrutores de academias de ginástica, a gente conversa agora com o advogado Ostrílio Tosta Filho, para nos esclarecer melhor sobre isso. Boa tarde, obrigada pela sua presença, doutor. Bom, a gente viu aí que algumas leis estaduais já desobrigam academias de cobrarem aqueles atestados de saúde dos seus frequentadores. Agora, algumas obrigações ainda precisam ser cumpridas, não é isso, doutor? Alessandra, infelizmente, no nosso país, nós não temos ainda uma legislação específica federal que define essas condições. Não está obrigado a nenhum das academias a ter um médico ou qualquer responsável para esse fato propriamente. De um outro lado, você não tem essa obrigação em todos os estados. No Distrito Federal, nós tínhamos até uma lei que obrigava esse fato, mas em 2014 houve uma modificação obrigando essas pessoas apenas a um preenchimento de simples formulário. Esse fato é importante para todas as pessoas no sentido de que, ora, você está cuidando da sua saúde. O trabalho é importante, mas também o lazer. Não deixa de ser lazer você participar de academia, de fazer exercícios. É necessário para que preste esse serviço, ele tenha todas as condições. Procure um médico antes, mesmo que não defina. Por quê? Porque é necessário. Agora eu pergunto para o senhor, as academias têm a obrigação de oferecer um profissional capacitado para ajudar esses frequentadores, esses clientes, na prática dos exercícios? O personal trainer é como um professor que vai dirigir a sala de aula. Ele tem que estar lá naquela responsabilidade, nos cuidados e, no caso concreto, ele vai indicar. Agora, por outro lado, a academia ela tem que tomar todos os cuidados no seu contrato com essa pessoa, porque vai atingir na responsabilidade objetiva se não tratar aquele contratante, por assim dizer, aquele aluno,
como sendo uma pessoa importante. É necessário, sim, que ele exija esse fato se tiver algum elemento justificador. Obesidade, as condições físicas da pessoa que apresenta, a idade, todos esses elementos são importantes, assim como até a utilização de qualquer produto químico antes que viabilize aumentar a musculatura ou qualquer coisa. Isso é um pouquinho mais difícil de observar, né, doutor? Essa questão do uso, o senhor fala agora, acredito que o senhor esteja falando de anabolizante, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, você tem que tomar todos esses cuidados e só fazê-lo com a prescrição médica. Não é tomando por aí qualquer coisa que vai viabilizar esses músculos, mas sim com o cuidado que o médico, o profissional específico pode fazer. Falando um pouquinho mais sobre a responsabilidade das academias, o senhor disse agora há pouco que elas não são obrigadas necessariamente a oferecer o profissional da saúde, quer dizer, um médico, ficar ali permanentemente. Mas e equipamentos para atender um aluno no caso de emergência? Tem que ter uma ambulância à disposição, de repente aquele desfibrilador à disposição? Isso é obrigatório? Não, não é obrigado, porque nós não temos uma legislação que obrigue esse fato. A Constituição, lá no artigo 5º, ele diz que você só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Não existe essa obrigação. Agora, como qualquer contrato, ainda que seja lá no Código de Defesa do Consumidor, é necessário que você preste um bom serviço, sob pena de, no seu artigo 14 do Código de Defesa, ele responder por esse mau serviço prestado. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Um privilégio.